Olá, turma, beleza? Hoje nós vamos ver a combinação simples. Da semana passada nós vimos arranjo, tá? E vamos começar aqui pelo exemplo para a gente entender o conceito e como diferenciá-los, tá? 4 candidatos A, B, C e D inscreveram-se para vagas em uma empresa. 3 serão escolhidos para compor o grupo de funcionários. De quantas maneiras pode se formar esse grupo? Então, novamente, a gente tem o conceito aqui para formar grupos, tá? Formar grupo. Formar grupos. Tanto arranjo quanto combinação, nós estamos fazendo isso, formando grupos. Porém, tem uma diferençazinha. Nós vamos entender daqui a pouco. Nós temos aqui A, B, C e D. Então, nós temos 4 funcionários e nós precisamos formar grupos com 3 funcionários, tá? Então, se a gente for fazer um cálculo aqui, nós podemos fazer o seguinte, ó, são 3 funcionários, então vou ter 3 barrinhas aqui. Então eu coloquei 3 traços azuis, né, 3 bases azuis. Sendo que na primeira base eu tenho 4 opções, né, porque eu tenho 4 funcionários, então eu tenho 4 opções para ser escolhido aqui. Se eu já escolhi um funcionário aqui, para a segunda eu vou ter um funcionário a menos, então 3. Se eu já escolhi o primeiro e o segundo, para a terceira opção eu vou ter um a menos, então sobra um 2. Quando eu faço a multiplicação, eu fico com 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24, tá bom? Porém, é o seguinte, ó, repara isso aqui. Aqui eu coloquei todas as possibilidades, ou seja, as 24 opções de grupo. Nós temos ABC, ABD, ACB, até chegar no BCB. Só que agora que a diferença da combinação para o arranjo vem aqui. Vamos ler novamente o contexto. De 4 candidatos, a empresa ela vai contratar, né, 3, certo? Então eu quero que vocês separem aqui, ó, ABC e CBA, tá? Eu peguei um exemplo só dos vários que tem aqui. ABC eu tenho a letra A, a letra B e a letra C, ou seja, são os 3 funcionários. E aqui eu tenho a letra C, a letra B e a letra A. Repara que são os mesmos funcionários, certo? Então, dentro desses 24, que supostamente seria a solução, eu tenho elementos repetidos, certo? Porque esse grupo aqui, ó, esse grupo de funcionários ABC é exatamente o mesmo grupo de funcionários CBA. Estão sacando a ideia? Então, a ordem para mim em que essas letras, ou seja, que os funcionários estão, não importa para mim. E a combinação é justamente isso. Enquanto o arranjo que nós vimos na semana passada, a ordem importa, então nós temos questões de, por exemplo, chegou em primeiro, segundo, terceiro, ou esse é o chefe e esse aqui é o, sei lá, é o gerente, esse aqui é, não sei, o funcionário, o segundo gerente, não sei, enfim, tem títulos, né, mestre, doutor. Então, esses contextos todos são contextos de arranjo. Agora, a combinação, repara que aqui você não tem o sentido do A ser mais importante que o B, ou ser mais importante que o D. Não tem isso. São os 3, são 3, independe do que eles são. Então aqui, ó, esse aqui, ó, e esse aqui, eu não preciso ter os dois, eu estou contando repetidamente. Então, na verdade, ó, de quantas maneiras pode se formar esse grupo, não são 24 maneiras. A resposta não é essa. Eu montei aqui, ó. Por exemplo, grupo 1 nada mais é do que ABC, ACB, BAC, tal, ou seja, todos os grupos que aparecem aqui em que tem o A, o B e o C. A mesma coisa no grupo 2, só que no grupo 2 é o A, o B e o D. Tá? O grupo 3 é o A, o D e o C, e o grupo 4 é B, D, B e C. Então vocês vão reparar que, na verdade, quantos grupos eu posso formar com esses 4 funcionários, e esses grupos, né, tem que ter 3 pessoas. Tá aqui, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Tá? Então nós temos, na verdade, 4 grupos, né? Ou seja, são somente 4 possibilidades de eu formar esses grupos com 3 pessoas. Nós chamamos esses tipos de agrupamento de combinação simples, como já comentei, e nesse caso tivemos a combinação de 4 elementos tomados 3 a 3. Esse aqui, gente, é uma forma de a gente falar, tá? 4 elementos tomados 3 a 3, ou seja, de 4 candidatos disponíveis, tivemos que formar grupos com 3 candidatos, tá? É uma notação, uma forma como a gente pode dizer, como pode falar
esse contexto, tá bom? Então a resposta aqui, ó, 4 grupos. Essa aqui é a resposta. E agora a gente vai ver como que a gente vai usar a fórmula. Assim como no arranjo, nós temos uma fórmula para fazer isso. Tá aqui, ó. A notação é essa. Nós vamos a letra C, de combinação, NP. Esse NP tem o mesmo sentido do arranjo, né? Ó, a fórmula é essa. Ó. O N é o número total de elementos e o P é o número de elementos de cada grupo. Então é o mesmo sentido lá do arranjo. A diferença aqui vai ser o que vai estar na fórmula. Ó. Vai ser uma fração em que na parte de cima nós vamos colocar o N fatorial e na parte de baixo, ó, a gente vai colocar P fatorial multiplicado por, abre parênteses, fecha parênteses, e no meio aqui ó, você vai fazer N menos P, tá? E aí coloca o fatorial ali. A única diferença, eu vou colocar aqui, ó, o arranjo era arranjo de NP, igual a, é uma fração também, só que é N fatorial dividido por N menos P fatorial. A única diferença é que a combinação tem esse P fatorial, e ele significa justamente as repetições. Esse aqui, ó, esse P fatorial, ele está aqui para retirar todas as repetições que a gente tem, que nem nós vimos no primeiro exemplo, né, que temos os mesmos elementos no grupo, eu não preciso contar duas vezes a mesma coisa. Então esse P fatorial está aqui para isso. Tá? Então a única diferença é essa. Arranjo vai ser desse jeito, combinação vai ter esse P fatorial aqui acrescentado. Tá? E aí, se a gente retornar no exemplo anterior, nós temos que o N é 4, porque esse número total de elementos nós temos 4 candidatos, e P é 3, né, porque eu quero formar grupos com 3 pessoas, 3 candidatos. E se eu substituir, ó, o 4 vem aqui em cima, né, que é no lugar do N, quantidade total. No lugar do P eu coloco 3, então 3 fatorial, multiplicado por 4 menos 3. Isso aqui vai dar 1, ó. 1. Não esquece sempre, lembre sempre do fatorial, tá? E a gente desenvolve, ó, o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, e 1 fatorial é 1, tá? Aí a partir daqui é 4. Como é que a gente sabe disso? Ó, 3 sai com 3, 2 sai com 2, 1 sai com 1, e 1 embaixo continua sendo 1. Então 4 dividido por 1 é igual a 4. Beleza? E aí, só pra gente lembrar que na combinação a ordem não importa, tá? Então, resumidamente, arranjo, a ordem para mim importa, dos grupos, e combinação, a ordem não importa. Exemplo 2. Um garoto gostaria de convidar 7 amigos para um acampamento, porém só há lugar para 4 amigos na barraca. Calcule de quantas maneiras o garoto pode escolher 4 amigos entre 7. Então aqui a gente tem novamente o conceito, né? Qual a quantidade total de elementos? 7, né? São 7 pessoas, né? Um garoto ele tem 7 amigos para convidar, então 7 é a quantidade total. E só que só tem 4 lugares, né? Só tem 4 lugares para dentro da barraca. E aí ele vai fazer uma seleção para nós. Tá bem nítido, né? O 7 é o N e o 4 é o P. E é só fazer essa conta aqui, ó. 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4. 7 menos 4 são 3. Em cima, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Embaixo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ó, tá vendo? Ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 tem em cima e embaixo. Eu posso eliminar, eu posso cortar. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, por isso que vai aparecer esse 2 aqui em cima, tá? E o 5 e o 7 repetem aqui. 2 e 1 também sobraram, então repetem aqui. Olha só, 2 dividido por 2, ó. 2 dividido por 2, dá para eliminar. 5 vezes 7, aqui não vai... Aqui eu fiz sem reparar isso, mas 7 vezes 5 dá 35. 35 dividido por 1, tá? Então aqui foi meio... a gente fez de uma forma mais direta, mas dá para você fazer assim, ó. Corta aqui, faz 7 vezes 5, tá? Portanto, o garoto terá 35 possibilidades distintas de escolher 4 amigos entre os 7 para ir ao acampamento. Exemplo 3. Os 30 alunos de uma classe devem fazer um trabalho em equipes de 4 pessoas. Novamente o mesmo contexto. 30 alunos, uma quantidade total. E a classe deve fazer um trabalho com equipes de 4 pessoas. Então aqui a gente já sabe que a gente vai precisar formar grupos com 4 pessoas.
E aí tem uma condição, desses 30 alunos, 20 são garotas e 10 são garotos. Quantas equipes podem ser formadas? Letra A. Se não houver restrições quanto ao sexo. Essa primeira aqui, ele está simplesmente dizendo, se não tem restrição, quer dizer que a gente vai pegar o 30, ou seja, os 30 alunos, e formar grupos com 4 pessoas. Tá? O 2, a letra B, desculpa, com duas garotas e 2 garotos, então aqui a gente já tem essa condição aqui que a gente vai entender quando a gente fazer a letra B, tá bom? Então aqui, ó, como não há restrição entre garotos e garotas dentro das equipes, iremos fazer uma combinação de 30 alunos tomados 4 a 4. Então é simples, é a mesma coisa que a gente fez no exemplo 2, mesma coisa que a gente fez no exemplo 1. O N é 30, o P é 4, 30 menos 4 aqui a gente vai fazer, vai dar 26. É aqui o que eu já mostrei para vocês, eu tenho 30 fatorial, eu teria que ir 30 até chegar no 1, é muita coisa, só que aqui embaixo tem o 26. Então eu posso fazer 30, 29, 28, 27, chegar até o 26, porque o 26 elimina com 26, tá? E o 4 fatorial eu consigo abrir, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 e 27 eu consigo dividir, né? 27 dividido por 3, eu também consigo fazer 30 dividido por 2, e eu consigo fazer 28 dividido por 4. Isso aqui nos ajuda a resumir a nossa conta, tá? Ó, 30 dividido por 2 deu 15, 28 dividido por 4 deu 7 e 27 dividido por 3 deu 9, certo? E aqui sobrou 1 aqui embaixo, então 1 aqui, multiplica em cima, dá 27.405. Então se eu tenho um grupo, uma sala com 30 estudantes e quero formar um grupo com 4, ou grupos, né, com 4 estudantes, sem restrição nenhuma quanto a garotos e garotas, eu tenho 27.405 possibilidades de grupos diferentes e que, claro, não se repetem. Ou seja, a ordem aqui não importa para nós, por isso que a gente está usando combinação. E aí, na letra B, nós temos a condição. Ó. Agora sabemos que é preciso ter 2 garotas e 2 garotos em cada grupo. Então faremos 2 combinações. Então a intenção é a gente fazer o seguinte, ó. Por que está 20 e não está 30? Por que está 10 e não está 30? Primeira coisa, eu vou circular aqui. Circular não, vou colocar um quadradinho. A combinação de 22, ele se refere à quantidade de garotas. Né? Porque o texto fala que tem 20 garotas no grupo. Então eu falei o seguinte, se eu preciso que tenha 2 garotas, então das 20 disponíveis, eu vou escolher 2 para formar o grupo, certo? E aqui a mesma ideia. A mesma ideia a gente utiliza para os garotos. Ó. Eu preciso escolher 2 garotos. Então, dos 10 disponíveis, porque tem 10 garotos ali, eu escolho 2 para formar o grupo. E aí, 2 garotas, 2 garotos, eu consigo formar o grupo com 4 estudantes, que é o que está pedindo. E eu vou fazer separado. Ó. 20 fatorial, 2 fatorial, multiplicado por 20 menos 2, multiplicado, ou seja, essa aqui é a primeira combinação, multiplicada pela segunda combinação. 10 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 10 menos 2. 20 menos 2, 18. 10 menos 2, 8. Mesma ideia, o 20 abre até o 18, ó, 20, 19, 18, e o 10 abre até o 8. Então, 10, 9 e 8. Elimino o 18 e o 8 aqui. E aí, aqui eu fiz uma conta direta, né? Mas aqui a gente pode fazer a mesma coisa. Ó. O 20 divide por 2 dá 10. Então, aqui ficaria 10 vezes 19, que daria 190. E aqui a mesma ideia, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 9, 45. Tá? Aí faria o 45 vezes o 190. E aí daria esse 8.550 possibilidades. Então, reparar a diferença, né? Quando eu não tenho restrição, eu tenho muito mais possibilidade de formar esses grupos do que quando eu tenho essa restrição. Tá? Então faz totalmente sentido. Tá? Então aqui, ó, logo haverão 8.550 maneiras diferentes de formarem grupos com 4 alunos, formados por 2 garotas e 2 garotos. Certo? Então é essa a ideia. É só seguir esse raciocínio. O mais difícil, ainda assim, ao meu ver, não sendo complicado, é você identificar se é arranjo ou se é combinação. É só você lembrar. Ó, nesse contexto, a ordem para mim importa? Se a ordem importar, a ordem dos elementos do grupo, é arranjo. Se a ordem não importar, é combinação. E aí você pode usar tanto a fórmula quanto fazer na mão mesmo, que tanto faz um ou outro, o jeito que você se sentir melhor. Tá bom? Até mais.